Querido Deus, é bom nós sabermos que o Senhor, ó Deus, é que tem todas as coisas em Ti. Ó Pai, nós somos instrumentos, somos vasos, e aqui está seu instrumento, seu vaso precioso que nesta manhã, Pai, o Senhor escolheu para estar trazendo esta palavra aqui aos nossos corações. Abençoa ela como o Senhor tem abençoado e que os nossos corações possam receber a Tua palavra como o Senhor deseja e almeja, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Feliz Dia das Mães para as mamães. Essas mulheres fortes, poderosas em Deus, guerreiras mesmo, né? Mulher é guerreira. Deus abençoe a todas, é um privilégio ser mãe. Bom, nós vamos ministrar a lição de número 6, a lei, a carne e o espírito, que está no capítulo 7 de Romanos. Nós vamos estudar nessa manhã o capítulo 7 de Romanos. Não é uma lição fácil. Quando o pastor Carlos me deu esse capítulo, eu falei, por que ele não me deu o 6, que é sobre a graça? Fácil. E nem o 8, o capítulo 8 é maravilhoso, que é a próxima lição, e eu aconselho você não perder, que é sobre as bênçãos de Deus em Cristo. Mas ele me deu o capítulo 7, 7 de Romanos, capítulo 7, ele vai falar dessa luta aí da lei, da carne e do espírito. Mas, pela graça de Deus, que é algo que nós estamos aprendendo muito nesses dias, pela graça de Deus nós estamos aqui para ministrar essa lição. Amém? Só para trazer assim um pano de fundo, eu acho que vocês já têm recebido isso dos outros ministrantes. O livro de Romanos, a história é mais ou menos o seguinte. No livro lá de Pentecostes, no capítulo 2, do Atos 2, né, no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, ali haviam muitos romanos, judeus romanos, ali em Jerusalém naquele dia. E muitos ouviram a pregação do Evangelho, receberam o Espírito Santo, se converteram e voltaram para Roma. Então, eles começaram ali uma nova congregação de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que essa divulgação do Evangelho estava sendo tão rápida, a igreja crescendo tanto, e muita confusão estava sendo gerada no meio das igrejas, principalmente a igreja da Galácia e a igreja de Roma. Porque eles falavam que Paulo, ele era contra a lei, ele era um antinomista, aquele que não observa a lei, ele era um rebelde contra a lei de Deus. Então Paulo contatou alguns irmãos de Roma, ele quase não conhecia ninguém de lá, ele entrou em contato com alguns irmãos de Roma, escreveu essa carta e mandou, preparando para depois ele ir até Roma. Mas então ele queria no capítulo 7, o 6, o 7 e o 8. Paulo vai ajudar os irmãos de Roma a quê? Ele fala sobre a liberdade que vem com a nossa salvação. Ele fala sobre o homem que foi liberto do poder do pecado. Bate a mão no seu peito assim, fala comigo, eu fui liberto do poder do pecado. Se tem uma coisa que o cristão hoje tem que botar na cabeça e ter absoluta convicção disso, é que nós hoje estamos libertos do poder do pecado. Não temos mais o domínio da lei, para nós nunca, isso aqui nunca valeu, e nós estamos aqui para descobrir o amor ilimitado de Deus. É o que Paulo, é o centro dos 3 capítulos, 6, 7 e 8 de Romanos. Então vamos começar a ler o capítulo 7, o pastor já fez uma lição do capítulo todo. Eu quero ler alguns versículos para a gente iniciar. Capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido.
Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Até aqui. Nós vamos ver que Paulo começa dizendo que ele está falando para os que conhecem a lei. E ele está falando direcionado aos judeus. Capítulo 7, que ele está falando sobre lei direcionado aos judeus, porque os judeus, eles viviam debaixo da lei. E por isso havia condenação para todos aqueles que estavam debaixo da lei. E aí eu pergunto para você, será que só os judeus andavam e reverenciavam a lei? Não, quando a gente vê muitas igrejas hoje pregando o Velho Testamento e falando sobre as leis da obediência e as leis da maldição. Se você pegar capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver lá as leis as bênçãos decorrentes da obediência às leis. Então são 15 capítulos, 15 versículos. Depois você vai ver até o versículo 66, 67, as maldições para aqueles que desobedecem à lei. E aí a gente vê na igreja, muitas vezes hoje, nos nossos dias, se pregando as maldições para quem desobedece à lei. Então, a lei não é para o cristão, é isso que a Bíblia está ensinando para nós. E aí nós vamos ver aqui nesse capítulo, a luta entre a carne e o espírito, que é uma realidade diária. Não tem ninguém aqui nessa manhã que possa dizer, eu não passo luta entre carne e espírito. Você pode ir para o céu. Quem não passar por essas lutas, você pode ir para o céu. Mas a dependência da graça de Deus vai fazer com que a gente tenha uma vida vitoriosa. É isso que Paulo vai explicar no capítulo 7. Então, 2 perguntas no final dessa lição, você vai precisar entender para você responder. Quais são? Como nós devemos nos comportar diante da lei? Está aí na sua lição. Risque isso aí, porque se você entender o que vai ser ensinado aqui nessa manhã, você vai responder essa pergunta. A segunda, como explicar que mesmo depois de já termos recebido a graça de Deus, passamos por tantos conflitos espirituais hoje? Então, são 2 perguntas que o cristão hoje precisa responder. Paulo, para fazer esse entendido quanto à causa da lei, o problema da lei para os cristãos, ele vai usar 3 analogias. O que é analogia? É um ponto de semelhança entre coisas totalmente diferentes. Primeiro ele vai usar a analogia do casamento. E aí ele começa a explicar para nós a diferença que é uma pessoa que está casada. Se ela, enquanto ela está casada, uma mulher está casada com um homem, o homem é vivo. Se ele abandonar aquele homem, se ela abandonar aquele marido para se unir a outro homem, ela vai ser uma adúltera. Mas se o marido dela morreu, ela está livre para se casar novamente. Por isso que Paulo está dizendo aqui, versículo 1, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Enquanto você não tem Cristo na sua vida, a lei está dominando você. Depois que você morreu com Cristo Jesus, quantos aqui morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus? Então a lei, você é viúva para a lei, você não tem mais nada a ver com lei. Bate no ombro do seu irmão aí e fala para ele, meu irmão, lei não tem nada a ver com a minha vida hoje. Eu não estou sujeito a ela. Por quê? Paulo está se referindo à lei mosaica, a lei de Moisés. Essa expressão aqui pode ser aplicada a toda a igreja romana, mas especialmente aos judeus. A igreja hoje precisa fazer bem essa distinção. O que é que está escrito para os cristãos judeus do Velho Testamento e hoje os cristãos
que são judeus ou não, do Novo Testamento, é uma nova aliança. Então, Paulo estava enfrentando muitos conflitos por causa disso, ele estava sendo acusado de pregar rebelião contra a lei. Mas, pelo contrário, esse equívoco deveria ser esclarecido. Por quê? Por causa do ensino da justificação pela fé, para que ele fosse bem compreendido. Nós já tivemos lições passadas aqui, que falava sobre a justificação da fé. Quantos aqui creem que foram justificados pela fé em Cristo Jesus? Mas quem sabe o que quer dizer você hoje está justificado pela fé? O que é isso, irmãos? Justificado pela fé. Se você voltar um pouquinho aí, Romanos 3, no versículo 24, está assim: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer a palavra justificação? Diante de Deus hoje, eu e você somos considerados inocentes. Não tem acusação, não tem pecado, Deus apagou em Jesus Cristo todos os nossos pecados. Você continua sendo pecador? Esse é um negócio que a gente precisa entender bem. Eu fui justificada diante de Deus, eu aceitei Jesus, os meus pecados foram perdoados, apagados, eu sou inocente. Você parou de ser inocente diante de Deus? Sim ou não, irmãos? Se você tiver alguma acusação contra você, não adianta você orar. Nós precisamos continuar. A justificação é algo que é diária na nossa vida. Paulo precisava esclarecer a causa da lei, que ela não mais vigora, porque hoje nós estamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu sou inocente, a minha ficha está limpa. Levanta a sua mão assim, ó, e fala comigo: diante de Deus a minha ficha é limpa. Quem gosta de te condenar, te acusar, é o diabo hoje. Aqui Paulo faz a analogia do casamento, porque os romanos conheciam bem a lei. Acabou, não existe mais. Eu fiquei viúva para a lei, para condenação, para acusação. Paulo vai mostrar exatamente isso que aconteceu. Aqui o crente morre para a lei para pertencer a outro, Jesus Cristo. Amém, gente? Aí ele diz no versículo 4: assim, meus irmãos, também vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam doutro. De quem que nós somos agora? Daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Acabou. Nós estamos vivendo, eu não sei quanto tempo você tem de crente, eu tenho 30. Tem 30 anos, eu vou dizer uma coisa para você que você vai chocar com o que eu vou te dizer. Eu não me considero pecadora hoje. E vou te explicar por quê, a minha visão. Quem me acompanha há muitos anos, como pastora, uma vez eu dei uma figura, e eu quero deixar aqui para vocês. Lá em casa, de vez em quando, eu faço pão, eu faço rosca. Você também faz, não faz, pastora? Pão, rosca, na sua casa? Você faz? Faz, pastora Marisete. Mas sua casa é panificadora? Eu faço pão, eu faço rosca de vez em quando, mas a minha casa não é panificadora. Ou seja, eu peco de vez em quando. João, 1 de João 2, versículo 1, está lá. Filhinhos, não pequeis. Não é para você pecar mais, acabou. Mas se você pecar, você tem um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Se você confessar os seus pecados e se arrepender, Ele é fiel e justo para te perdoar. Você volta a ficar inocente. Então eu sou pecadora. Pecador para mim é aquele que vive na prática do pecado, condenado por Deus. Quando você olha Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, depois você olha. Versículo 1, Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, e aí vai indo. Ele diz assim: eu estou escrevendo aos santos da amada igreja. O que eu e você somos, irmãos? Santos.
O que quer dizer, olha para mim aqui, o que quer dizer a palavra igreja? Aqueles que foram chamados para fora de onde? Do mundo, do sistema do mundo. Nós somos santificados pelo poder do sangue de Jesus, ou nós vamos continuar anulando o poder do sangue de Jesus na nossa vida, e vamos deixar o diabo falando para nós constantemente, você é pecador, você peca porque você é pecador. Não, eu não sou pecador, eu sou santificado pela graça de Deus. Esporadicamente, eu peco. E se alguém disser, 1 de Pedro está lá no final do 1º capítulo, e se alguém disser que não peca, já pecou. Não se engane. Então é uma luta, irmãos, que a gente trava diariamente. Por que a graça, ela é de graça? Não. A graça não é de graça. Jesus, ele pagou o preço. O que é a graça? É você hoje ter a liberdade de entrar no santíssimo lugar, na sala do trono, falar com Deus, falar com seu Pai, mas isso não é de graça. É pela fé, é pelo arrependimento. Sabe o porquê que muitas pessoas continuam no pecado? E são considerados pecadores? Porque eles não se arrependem dos seus pecados. Graça exige fé, graça exige o arrependimento, eu não tenho tempo de mostrar os versículos agora, e graça exige obediência. Para eu receber essa graça imensa que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, eu preciso crer, eu preciso arrepender dos meus pecados, eu preciso obedecer a Deus. Quantos estão entendendo? Essa é a minha visão. Eu peco esporadicamente, mas eu não sou padaria. Alguém concorda com a minha visão, meu entendimento? E isso não é porque eu fiz um curso, agora eu aprendi. Irmãos, tem anos que na minha cabeça eu sou santificada pela graça de Deus. Se Jesus vier hoje, eu vou subir, porque eu sou santa, eu sou inocente diante de Deus. E não tem esse negócio, eu sou pecadora, então eu peco todo dia. Por que você tem que pecar todo dia e toda hora? Por quê? Eu fico indignada quando eu vejo alguém falando, mas a gente peca todo dia, toda hora. Bom, só se for você. Paulo, quando ele diz aqui, miserável homem que sou, eu duvido se não tem um crente convertido a Jesus Cristo e a palavra, que quando ele sente que pecou, ele dá vontade de correr para dentro do quarto, fechar a porta e falar igual Paulo, Senhor, eu não queria ter pensado isso, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter sentido isso, mas eu senti, miserável homem que sou. Aí eu sinto que a luta da minha carne contra o meu espírito é terrível. A minha carne tende para o pecado, mas o meu espírito é a lei de Deus em mim operando, a lei espiritual. Eu não vou viver no pecado. Irmãos, nós somos chamados para proclamar a palavra de Deus. Como é que eu vou glorificar o nome de Deus? Quando eu santifico a Deus através da minha vida. A minha vida tem que ser santificada. Sabe por que na igreja tem gente que às vezes tem uma vida que não rompe, que não flui? Porque brinca com a graça de Deus e fica, por causa da graça eu posso pecar. Pode não. Não pode. Filhinhos, não pequeis. É proibido pecar. É proibido pecar. Mas se você pecar, faça como Paulo. No último versículo de Romanos 7, ele diz, eu dou graças a Deus, naquele momento que ele se sentiu oprimido, sobrecarregado, triste por causa do pecado que estava na carne. O pecado está na carne, mas o espírito é mais forte. Se o seu espírito estiver cheio da palavra, se o seu espírito estiver cheio da presença de Deus, o seu espírito vai ser muito mais forte do que a carne. E você vai chorar quando você pecar. Quantas vezes, irmãos, eu entro para dentro do quarto, eu falo, Senhor, eu não queria ter irado. Porque cada um de nós temos uma fraqueza, irmãos.
Cada um de nós. Não são todos os pecados que estão batendo na nossa porta. Eu tenho uma fraqueza, a minha fraqueza é o temperamento forte. Eu sou fácil de irar. Mas nem todas as vezes que eu iro, eu peco. Sim ou não? E aí, quando eu sinto que eu irei, eu vou, tranco lá no quarto com Deus, e eu peço perdão a Deus. Senhor, eu não queria, me perdoa, porque eu já arrependi, porque se eu não voltar atrás rapidamente, irmãos, o arrependimento não é arrependimento, o arrependimento é só remorso, se você não mudar naquilo que você sabe que você está errado. Sim ou não? Vocês concordam? Vamos para frente aqui. Aleluia. Portanto, não se tratava de rebelião à lei. É o que está aí no versículo, mas de assumir uma nova posição em Cristo. É isso que nós precisamos, assumir uma nova posição em Cristo. Para quê? Porque a gente frutifique nas obras para Deus. Que obras são essas, irmãos? É uma mudança de vida radical. Eu não estou aqui hoje, e eu sou radical, irmãs, eu sou radical. Ou você está com Cristo, porque com Deus não tem meio termo. Deus disse, porque você é morno, porque você é frio, eu vou te vomitar. Está chegando a hora dos verdadeiros crentes se levantarem. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Quem é de Deus tem uma mudança radical de vida. E essa mudança vai começar aqui de dentro, ó. É aqui de dentro. Talvez você não vai ver no exterior, mas aqui dentro, muita coisa tem que mudar. Porque eu carrego em mim a responsabilidade de representar a Cristo aqui nessa terra. É uma responsabilidade que Ele está nos dando. Aleluia. Versículo 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí a gente volta aqui, Paulo remete a Gênesis no capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 3. A lei serviu para quê, irmãos? Ele trouxe a consciência do pecado, que até então o homem não tinha. E esse pecado, quando é alimentado pela cobiça, ele frutifica para a morte, ele tornou maldição. Por isso que Gênesis 3, a gente vê a maldição chegando aqui para Adão e Eva, e como consequência para toda a humanidade. Aqui é o diálogo da serpente, Satanás e Eva. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que aconteceu aqui, irmãos? Satanás tentou Eva, fazendo com que ela duvidasse da vontade de Deus. Ele alegou que Deus era severo, mesquinho e egoísta, por não querer compartilhar com Eva o conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Satanás fez Eva esquecer de tudo que Deus tinha dado para eles ali no Éden, e voltou a atenção dela para aquilo que ela não poderia ter. Do mesmo modo, nós, eu e você, nós somos atraídos da mesma maneira. O diabo tenta fazer a gente tirar os olhos de tudo que Deus tem feito por nós e tem nos dado. E colocar a nossa atenção justamente naquela coisinha que a gente ainda não tem. E aí gera em nós o que? Aquela insatisfação. E aí começa a cobiça. A cobiça começou aqui. Não começou no paraíso, porque já estava dentro do homem e da mulher. Onde é que o homem e a mulher foram gerados, irmãos? No céu. Nós somos gerados do céu. Deus lá, antes da fundação do mundo, Deus já, antes da fundação, já determinou sobre mim, sobre você. Então nós somos gerados, por isso que quando a gente volta para Jesus, nós somos chamados homens e mulheres do céu. Você não é do mundo, você está no mundo, mas a sua cidadania é do... Então você vai viver no pecado? Como?
Como? No céu vai entrar pecador? No céu alguém pode entrar na sala do trono e falar com Deus pecador? Sim ou não? De maneira alguma. Então Paulo, outra analogia dele, ele traz Adão como cabeça, o representante da humanidade, para mostrar que onde o pecado deu início, a cobiça lá no Éden. E quando o homem recebeu lá no Monte Sinai as leis, o pecado já existia, só foi revelado. Eva não sabia que estava pecando. Depois das leis que foram dadas no Monte Sinai, aí sim, abriu o entendimento do homem. Para que é boa a lei? Para mostrar o que é pecado e o que não é. Amém? Então aqui nesse capítulo, Paulo introduz a figura do eu como argumentação. Paulo está tentando deslumbrar aquilo que estava oculto. Então ele começa dizendo assim, tudo que ele vai mencionar, por 30 vezes, no capítulo 7, ele fala sobre o eu. Quem seria esse eu? O teólogo Windle, ele fala que Paulo, no capítulo 7, é um autorretrato que ele está fazendo dele mesmo. Mas não é. Paulo está se referindo a toda a humanidade. Aqueles que viviam debaixo da lei, aqueles que não conheceram a lei, ou seja, de toda a humanidade. Isso aqui é sem exceção, todos travam uma luta. Amém? Na verdade, ele usa esse sentido para mostrar a vida de todos nós. É universal esse eu de Paulo aqui. Paulo aqui se refere à caminhada de toda a humanidade a partir do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, que nós vimos. Mas nós, qual foi a cobiça de Eva? Cobiça por entendimento, por conhecimento. Ela queria ser igual a Deus. Mas a gente não pode limitar a cobiça só por aí. Cobiça ou concupiscência é algo que a gente precisa abranger mais. Abra lá comigo. Êxodo 20, 17. Escola dominical é para a gente passear na Bíblia, né, irmãos? Êxodo 20, para mim é o culto mais importante da igreja, é onde a gente aprofunda um pouquinho na palavra. Por isso, você e sua família têm que estar aqui todo domingo de manhã. Nós não devemos limitar o termo cobiça como se fosse só um sinônimo de desejo sexual, conhecimento. Êxodo 20, quando Deus dá as leis, no versículo 17, ele diz assim, a lei, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. A pessoa que cobiça, ou seja, ela pode cobiçar conhecimento, sexo, cargo, dinheiro, posses, sucesso, fama, né? Se você pegar a palavra, você vai ver o exemplo de Davi e Sansão. Satanás fez eles caírem no pecado através de qual cobiça? Sexual. Davi viu Betseba, apaixonou, mandou matar o marido dela praticamente para ficar com a mulher. Não teve limite a cobiça. Sansão a mesma coisa, viu a Dalila, apaixonou, ele vendeu-se. Ele se vendeu a fé dele, a história dele por causa de uma mulher. Então, meus irmãos, é algo que a gente não pode brincar. Deus não quer que a gente peque, mas a gente precisa ter entendimento que essa luta aqui nós vamos travar ela diariamente. Principalmente a questão do dinheiro hoje. Quando a gente está vendo, está difícil, a luta financeira está aí, está batendo na porta. E às vezes tem gente mostrando uma vida que sem problema, né? Com carro, com passeio, com tudo. E aí, olha a cobiça. Olha a cobiça. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, é algo muito sério. Paulo vê a transgressão de Adão se repetindo sempre, revelando o quê? Que o pecado já estava presente no ser humano lá atrás. Logo que isso aqui foi revelado, ó. Os homens não tinham
sentido do que era isso. O que é a cobiça? Ou a concupiscência? Concupiscência não é só sexo. Significa uma ânsia incontrolável por algo. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração aí nessa manhã. Será que há algo dentro de você que virou fixação? Você pensa dia e noite sobre esse assunto. Você tem esquecido de tantas bênçãos que Deus tem te dado. Tem gente que é assim, eu vejo moças com namorado. Virou uma fixação. Às vezes o cara nem é essa maravilha toda, mas a mulher, enquanto não namorar, enquanto não casar, ela não sossega. Aí casa para sofrer. Aí casar para sofrer. Por quê? Fixação naquela pessoa. E não escuta o que Deus está falando. É isso que é o perigo. O perigo, o erro não é a gente desejar alguma coisa. Não é. O perigo não é você irar. Jesus irou. E eu iro de vez em quando. Quem aqui também ira de vez em quando? Que guerra para não chegar no pecado, irmãos. Quem aqui não deseja alguma coisa? Todo mundo tem um desejo. É permitido tudo isso. Mas se esse desejo, se transformar numa ânsia, aí sim, vira pecado. Quando alguém se preocupa com alguma coisa a ponto de afetar a sua perspectiva do resto das coisas, passa a ser o desejo da carne, concupiscência, vira fixação. Outro dia eu estava num acampamento de mulheres, presta atenção no que eu vou falar para vocês. E no intervalo, uma mulher veio falar comigo. Mulher não é nova não, 50 e poucos anos. Ela me chamou no meu quarto e falou: pastor, eu preciso confessar uma coisa para a senhora que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Eu falei: o que é, minha irmã? Ela falou: irmã, dentro da minha casa, meu marido não tem tempo para mim, meu marido não faz um elogio para mim, meu marido não me vê, meu marido não agradece nada que eu faço para ele. Irmã, eu não sei mais o que eu faço. Eu fiquei doente, eu estou doente de alma e fui para um terapeuta. Aquele médico começou a falar que eu era bonita. Ele começou a falar das minhas qualidades. Ele falava tanta coisa que eu gostaria de ouvir do meu marido. E meu marido não fala para mim: pastor, eu estou apaixonada pelo meu médico. Isso aqui é um alerta, irmãos. A mulher pensava naquele médico dia e noite sem parar. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Por que essa lição de hoje, ela é muito importante? Porque ela está falando do problema da cobiça. Desejar, todo mundo deseja. Ter o pensamento ruim, todo mundo tem. Se alguém aqui falar para mim que não vem o meu pensamento de vez em quando, eu vou falar: meu filho, você já é perfeito. E o ser perfeito, quando eu digo que eu sou santa, não quer dizer que eu sou perfeita, não. Santo é aquele que é inocente diante de Deus. Agora, eu não posso deixar descer para o meu coração o pensamento, esse desejo não pode descer para o meu coração, porque isso aqui vai gerar fruto mal para a morte. Vocês estão ouvindo, irmãos, homens e mulheres? Cobiça é um dos piores pecados. Jesus foi tentado nas 3 áreas no deserto. Se você pegar lá, primeiro a de João 2,16, diz assim: tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, isso é do mundo, não vem de Deus. Então Satanás vai tentar a mim e a você, não tem ninguém isento disso aqui não. Por isso esse ano eu ando na intimidade com Deus. Quanto mais de Deus dentro de mim, menos do mundo vai poder entrar. Diga para quem está do seu lado aí: filhinho, não peque. É proibido. Pastor Salma, aqui nessa igreja tinha que ter essa lei: é proibido pecar. Não, irmão, mas está escrito na Bíblia. Se você não ouvir Deus, você não vai ouvir o pastor. Né, pastor Salma? Se não ouvir a Deus que está dizendo aqui: filhinhos, não pequeis, você não vai ouvir nem seu pastor. Mas eu quero ouvir. Amém? Para que serve a lei então, irmãos? Romanos 7,
diz assim, vamos voltar lá, Romanos 7, 9, 11 e 12. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. Está vendo? O mandamento que trouxe a descoberta do pecado. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião por causa do mandamento, me enganou. E por ele me matou. Até aí. Não, vamos ler o 12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é boa? É boa. Ela é santa, é justa. Então, para que serve a lei? Onde não existe lei, não existe pecado, irmãos. Infelizmente, com o ser humano tem que ser assim. É igual lá no trânsito. Aqui é proibido entrar. Se você entrar nessa rua, você vai ser multado. Se não colocar isso, todo mundo vai entrar. Então, a lei é isso aqui. Não há pecado se não existir a lei, porque as pessoas não têm condições de saber que seus atos são maus. Você, por si mesmo, você não tem condição de entender se o que você está fazendo é mal ou é bom. A não ser que a lei te proíba. Para isso que serve a lei. A lei de Deus faz com que as pessoas entendam que são pecadoras. Presta atenção. As pessoas são pecadoras e estão destinadas a morrer, todas. Mas ela não oferece qualquer ajuda, apenas assegura que o pecado é real, é perigoso. Isso aqui é a lei. Eles não tinham saída, não. Uma figura para você entender o que é a lei. Imagina num dia de praia. Você está lá no Rio de Janeiro. Você entra no mar, aquele marzão maravilhoso, de repente você vê uma placa lá, perigoso, tubarão na água. Aí o que acontece? Você volta correndo para trás. Por quê? Porque é proibido nadar naquele lugar porque tem tubarão. Aí, é claro que seu dia foi estragado, acabou seu dia, sim ou não? Acabou sua praia. A culpa é do aviso que está lá? Sim ou não? A culpa é de quem? Do tubarão. Quem mandou ele vir nadar naquele lugar? Você vai ficar aborrecido com quem colocou a placa lá? A lei é como um aviso. Ela é essencial, nós somos gratos pela lei, porém, o aviso não nos livra do tubarão. A lei não nos livra do pecado. Quantos estão entendendo? Essa lição não é fácil, não, irmãos. Mas Deus, a misericórdia de Deus, a graça é maior. O cristão ilustrado aqui, na analogia entre a carne e o espírito, Romanos 7, 9 a 12. 7, 9 a 12. Já li. O que é a santidade da lei? Olha para mim aqui, a lei é igual a um espelho. Você apenas toma conhecimento. Quando você lê as leis de Deus, você toma conhecimento daquilo que você está fazendo de errado. É a mesma coisa de você olhar no espelho. Você vai ver todos os seus defeitos, mas você não vai poder mudar aquela imagem, porque você é aquilo. Quando você lê sobre a lei, ela vai refletir somente aquilo que está de mal dentro de você. Amém, irmãos? Qual é o propósito dela, então? Os mandamentos foram criados para Israel, lá no Egito, para conduzir o povo a uma vida santa, para revelar a natureza de Deus para eles, e para eles terem uma vida em comunidade amorosa e responsável uns com os outros. Para isso é a lei, irmãos. Êxodo 20 está lá, todas as leis. Aí quando você pega, o que mais que serve? Êxodo 15, 26. Deus diz assim para o povo, vai anotando a referência, Êxodo 15, 26. O povo estava lá, e Deus disse para eles, se vocês ouvirem a minha voz e obedecer, isso na lei, eu não vou deixar vir sobre vocês todas as enfermidades que eu enviei sobre os egípcios. A lei dizia o quê?
que traria proteção de Deus, o povo não ficaria doente enquanto eles obedecessem à lei de Deus. E a hora que alguém desobedecia, como é que fazia? Não tinha perdão, irmãos. A não ser que ia lá diante do sacerdote, ele ia oferecer sacrifícios a Deus para expiação do pecado. Aí você pega Gálatas 3, versículo 24 e 25, para que serve a lei? A lei serviu de aio. O que é aio? Tutor, condutor. Pegou o povo igual criança e conduziu para Jesus. A lei é boa ou não é? É boa, mas ela não serve mais para nós. Você vai ver tantas áreas da vida, não dá tempo agora. Prostituição, por que a prostituição é proibida? Para preservar o povo de doenças venéreas. Você já imaginou aquela multidão de gente no deserto, prostituindo, aquela bagunça, era filho, à torta e à direita, doença venérea. As leis é para o bem do povo, amém, gente? Então ela é boa. Versículo 13, a velha natureza e a malignidade da carne. Versículo 13, diz assim: logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, referindo à antiga natureza. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele está se referindo àquilo que ele era. Eu fui vendido para o pecado, eu nasci no pecado. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Olha a luta. Paulo aqui está mostrando que ele era um homem igual a mim e a você. Era uma luta terrível da carne e o espírito. A tendência da carne, irmãos, o problema não é a lei. O problema todinho está na nossa natureza pecaminosa. E isso aí não vai sair de nós. Cutuca quem está do seu lado aí. Meu irmão, você tem uma natureza dentro de você que é ruim. Ela é diabólica, ela não presta, ela é pecaminosa. Por isso, nós temos a palavra. Por isso o Espírito Santo foi derramado, irmãos, presta atenção. Se eu e você não nos enchemos da palavra, e não nos enchemos do poder do Espírito Santo, você e eu não vamos vencer a carne, nós vamos viver no pecado. Quantos estão entendendo? Então isso aqui é uma decisão de cada um. Se você encher da palavra, com fé, com arrependimento, com obediência, você vai viver debaixo da graça, santificado pela palavra, cheio do poder de Deus. Mas se você não quiser, meu irmão, você vai ficar dentro da igreja, ouvindo a palavra, sendo um pecador, que nunca se arrependeu do pecado, e vive continuamente caindo no mesmo buraco. E a lei não vai livrar disso não. A graça é cara. Fala para quem está do seu lado aí, a graça custou caro. Não brinca com ela não. Ela é de graça, mas ela custou caro. E eu valorizo a graça de Deus. É por isso que eu tenho que mortificar a carne, para que o espírito fique bem firme. A minha carne é a minha vulnerabilidade. Fala para quem está do seu lado aí, a sua carne é o ponto fraco. E o diabo vai tentar você, igual tentou Jesus no deserto. Tentou Davi, tentou Sansão, tentou Abraão, tentou todos os homens e mulheres de Deus. Não vai tentar a mim e você? Até o último dia da minha vida. Essa luta vai ser interior contra o pecado. Foi tão real para Paulo como é para mim. Miserável carne, miserável homem que eu sou. Enquanto eu deixo a carne tomar conta de mim. Versículo 24, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Diga comigo, dou graças a Deus por Jesus Cristo.
Assim eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A minha carne vai continuar tentando obedecer a lei do pecado, mas dou graças a Deus, por meio da graça, por meio do Espírito, da palavra, eu não vivo mais no pecado, no reino da carne, eu vivo no reino do Espírito. Irmãos, vamos tomar essa decisão. Graça, o que é graça de Deus? Pela graça sois salvos, não vem de vós, é por meio da fé. Sem fé você não é salvo. Sem fé você não tem a graça de Deus. Não vem daquilo que você faz, mas você tem que ter obras para você apresentar diante de Deus. Então ninguém pode se justificar sentado na cadeira. Eu não fui salvo por causa de obra, mas você foi salvo para as boas obras. Amém? O que é a graça de Deus? Só encerrando, vamos ficar de pé. Já deu meu tempo aqui. Favor de Deus, presta atenção. Graça é o favor de Deus, só terminar, só um minutinho, irmão, por favor. Favor de Deus que eu não mereço, e do qual eu não sou digno. Quem aqui é digno da graça de Deus? Ninguém. Mas eu recebi a graça. Graça é o que Jesus fez por mim, lá na cruz, gratuitamente. É a revelação dos fatos, da redenção já realizados. Está pronto, irmãos? Está pronto. Nós não precisamos mais hoje, olha para mim, buscar as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis. Efésios capítulo 3, capítulo 1, todas as bênçãos de Deus estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Elas são para quem? Para você e para mim, irmãos. A religião vai dizer para você, sempre você vai ter que dizer, vai dizer para você o que você tem que fazer para receber bênção. Presta atenção, presta atenção. A religião sempre vai dizer para você o que você tem que fazer para receber bênção. A graça de Deus nos revela tudo que Jesus já conquistou para nós. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus, é graça, é bênção. Agora nós precisamos nos fortalecer nessa graça bendita. Isso aqui é dom de Deus. Graça é a capacidade que Deus me dá para mudar situações impossíveis. E sempre vai me fazer triunfar. Quantos aqui nessa manhã estão precisando mudar situações impossíveis aí na sua vida? É pela graça, irmão. É pela graça que a situação vai se tornar possível na sua vida. É porque Deus é bom, é porque Jesus morreu por nós, é porque hoje nós somos declarados inocentes diante de Deus. Ele ouve a sua oração e Ele te responde. É porque você hoje está liberto da escravidão do pecado. A lei te acusava, a lei te condenava, mas Jesus te libertou de toda condenação. Aleluia! Quantos podem aplaudir a Jesus nessa manhã e dizer obrigada, Senhor, obrigada pela graça, bendita graça, maravilhosa graça. Nós vamos entrar, eu quero fazer uma oração com você, pastor Carlos, pode vir, já estou encerrando. Só um minutinho, irmão, meu tempo acabou, só um minutinho. Irmãos, nós vamos entrar agora na sala do trono, fecha seus olhos. Nós vamos entrar na sala do trono. É só os santificados pela palavra, pelo Espírito que pode fazer isso. Você tem uma causa diante de Deus agora. Você tem algo impossível para ser alcançado. Olha para cá. Fecha seus olhos. Não deixe a carne te vencer. Fecha seus olhos. Imagine onde Deus está nessa hora. Na sala do trono. A porta está aberta para você. O caminho pela graça de Deus já foi inaugurado pelo sangue de Jesus. Somente por esse motivo nós podemos entrar lá. Se eu e você podemos entrar na presença de Deus nessa manhã, Deus pode ouvir a sua oração e Ele vai te responder nessa manhã pela sua fé. Fecha seus olhos. Pai, nessa manhã nós te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra é pura,
Tua palavra é inabalável, a Tua palavra é imbatível, a Tua palavra revela que nós somos vencedores, vitoriosos por meio da graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, Pai, nós estamos na sala do trono, nos prostramos diante do Teu altar, nos rendemos para Te adorar, para Te agradecer, Pai, pelo sacrifício de Jesus. Senhor, olha para o coração de cada um aqui que precisa urgente de uma resposta. Faça o seu pedido de oração agora. Peça um milagre. Aquilo que está fora da sua alçada, aquilo que está fora do domínio, do controle seu. Peça a Deus agora, porque Ele está te ouvindo. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o clamor do justo. Você é justo, eu sou justa, nós somos justificados. Senhor, aqui estão todos inocentes, cobertos com o sangue de Jesus. A tua igreja que o Espírito Santo está preparando, trabalhando para levar a perfeição daquele dia, para aquele grande e glorioso dia do arrebatamento. Senhor, muito obrigada pela palavra que nos limpa, que nos lava, que nos santifica. Que cada um seja abençoado poderosamente nessa manhã. Você e sua casa, e que Deus responda o clamor do seu coração. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, igreja. Glória a Deus.